Uma outra pergunta que vale a pena responder, complementando o vídeo anterior, é por que fazer crítica? Né? Para que serve fazer crítica nesse sentido de se perguntar sobre um mundo melhor, sobre a possibilidade de construir uma sociedade melhor, uma sociedade justa, uma sociedade emancipada? Essa motivação vem, a gente pode dizer, na tradição da teoria crítica frankfurtiana, da constatação de que o ser humano deixado a si mesmo, a política deixada a si mesma, acaba resultando na destruição da própria humanidade, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, né, em que a radicalização dos discursos, né, e a radicalização das várias visões de mundo, cada uma para o seu lado, acabou destruindo uma estrutura básica de sentido que servisse para promover mediações e negociações, né, que não fossem violentas, né. Então, essa perda da linguagem para negociar, a perda, na verdade, do espaço da política, né, é que motiva a crítica. Né. Não é uma mera vontade do crítico ou uma arrogância do crítico fazer isso, é algo que vem dessa visão de um sofrimento social radical, né, que levou quase à destruição da própria humanidade, e também de sofrimentos, né, de grupos que vão manifestando a sua dor, digamos assim, né, ou a sua insatisfação em face das diversas configurações da nossa sociedade. Então, ao invés de olhar para tudo isso, a ameaça, né, o risco de destruição da nossa humanidade e as várias queixas, né, dos grupos sociais sobre a injustiça das instituições, a teoria crítica, ao invés de olhar isso como algo bom, isso aí não dá para fazer nada, a política é que tem que resolver, o crítico, nesse sentido, né, vai tentar se colocar ao lado dessas pessoas e se perguntar junto com elas como é que a gente pode construir uma sociedade melhor, né? Aí a via da desconstrução, que eu acho, né, que o feminismo como um todo, genericamente, né, o decolonial, né, o pós-colonial, são todas variações da desconstrução, de uma certa maneira, vão radicalizar a posição, digamos assim, de um dos grupos injustiçados, seja as pessoas negras, sejam as mulheres, sejam as pessoas trans, etc., e vão justamente demonstrar a existência daquele sofrimento e tensionar as categorias de pensamento para mostrar, olha, elas também não nos ajudam a nomear o sentido, né, o sofrimento que está sendo produzido aqui, né? Por exemplo, quando a gente usa, né, uma linguagem universal genérica para nos referirmos aos direitos e não levamos em conta as necessidades específicas dos grupos que estão sofrendo violências, né? E justamente por isso também os direitos foram, né, sendo construídos, reconstruídos a partir dessas novas demandas, né? Mas essas vias desconstrutivas todas acabam apostando numa visão que é uma espécie de coalizão política entre os vários grupos. Não conseguem, ou não têm a pretensão, talvez, de construir uma espécie de novo universal, um universal colorido, um universal diverso, um universal em processo de desconstrução constante, mas que nos ajude a construir uma imagem de uma sociedade em que todas essas demandas e todos esses desejos se articulem, né? Acho que essa é a via da teoria crítica de inspiração frankfurtiana, que não quer perder essa dimensão universalizante, né? Não é o universal já pronto, porque ele nunca vai estar completamente pronto, mas é uma dimensão universalizante que vai tentar, então, a partir dos diversos grupos e conflitos, propor ou, né, imaginar uma sociedade emancipada a cada momento histórico, levando em conta a complexidade do mundo, né, e aí, tá, enfim, oferecendo essa imagem, como eu falei, para o debate, para a discussão, né? E outra característica importante da teoria frankfurtiana, pelo menos aqui eu acredito que é a da primeira fase, né? Não é a reconstrução habermasiana, que eu acho que é um desvio equivocado, mas a veia, digamos assim, né? A tendência ou a tradição do Horkheimer, do materialismo interdisciplinar, é que não se faz teoria crítica sem as ciências em geral, sem a sociologia, sem a psicologia, sem a antropologia, sem as ciências sociais, sem as ciências exatas, digamos assim, as ciências biológicas, né? Porque elas são a única via, ou a melhor via que a gente tem para entender o que é a nossa
sociedade, porque elas oferecem alguma tentativa de organização do conhecimento e uma tentativa de, né, enfim, de produção de uma visão geral, que nos ajuda, então, a partir dessas informações, a tentar construir, né, propostas, digamos assim, visões, né, do que seja a sociedade emancipada. Né? Então, não se trata nem de buscar uma intuição do que seja a sociedade emancipada, não se trata de pensar num conceito de justiça em abstrato, se trata de olhar para o estado das ciências, a partir do estado das ciências, identificar quais são os sofrimentos, as demandas que estão se colocando, o grau de eventual desajuste, né, entre essas demandas, desejos, interesses e as instituições, e tentar então propor visões dessas instituições nos diversos campos, direito, artes, enfim, né, qualquer desses campos que produzam ou que nos ofereçam condições para que as pessoas vivam, né, sem se sentirem excluídas ou sem padecerem de sofrimentos que ameacem a sua vida, né, ameacem a sua existência ou gerem uma percepção de injustiça muito radical perante os demais grupos.